Olá, queridos praticantes, muito bem-vindos a mais um Só por Hoje. Apresento-vos o incrível projeto Tchê Cuida com a Indara e a Marta. Indara Sacioloto, economista, especialista em gestão da saúde e avaliação de tecnologias em saúde, mestre em ciências médicas pela UFRGS e mestre em Reiki. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, membro do Grupo de Trabalho Cuidar Também de Quem Cuida Tão Bem, do HCPA. É coordenadora do programa Tchê Cuida HCPA. Praticante Reiki desde 2009, em 2019 criou o grupo Caminhos da Luz na ASHCLIN, para oferecer Reiki à comunidade em geral que coordena. Marta Georgina Oliveira de Góes, enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, enfermeira da Unidade de Hemodinâmica e Leitos Vascular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em terapia floral, formação em Reiki, membro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade, membro do Grupo de Trabalho Cuidar Também de Quem Cuida Tão Bem, coordenadora do programa Tchê Cuida HCPA. Indara e Marta, bem-vindas a mais um Só por Hoje e muitos parabéns pelo vosso projeto Tchê Cuida, que recebe o prémio Katia Arnaud de Inovação Reiki em Hospitais da Associação Portuguesa de Reiki. Um enorme bem-vindo a vocês e muitos parabéns por este incrível e maravilhoso projeto, sempre tão exigente e sempre tão necessário para as comunidades. Porquê Tchê Cuida? Bom, vou começar então respondendo, em primeiro lugar agradecendo muito a oportunidade, né, de estar aqui e de receber esse prêmio maravilhoso, que vai ter um grande significado para nós aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no nosso programa, né, que o Tchê Cuida, na verdade, ele está dentro de um programa maior aqui do Hospital de Clínicas, que é o cuidar também de quem cuida tão bem. Mas por que Tchê Cuida? A palavra Tchê, aqui no sul do Brasil, né, aqui no Rio Grande do Sul, tem uma conotação assim que serve para chamar atenção, para expressar surpresa, né, ou um espanto, ou como um vocativo carinhoso, né, do tipo, ei, amigo! Né? Então, o Tchê, ele tem realmente essa conotação no nosso Tchê Cuida. Ei, amigo! Ei, colega! Venha se cuidar! Né? Tchê Cuida! Te cuida! Né? Então, é uma expressão muito utilizada aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi pensado dessa forma, né, de utilizar essa expressão justamente para chamar a atenção das pessoas, né, que o Tchê Cuida, na verdade, ele tem a sua origem, as pessoas que começaram a fazer, antes era Espaço da Alma, que acontecia só uma vez por ano, né, e acontece ainda, na semana de enfermagem aqui do Hospital de Clínicas, e por várias pessoas, né, que começaram essa caminhada aqui até chegar no programa Tchê Cuida, e algumas colegas um dia conversando, então chegaram a esse nome, né? Quem me contou foi a nossa querida colega Luciana Desorzi, que também é uma grande colaboradora, né, deste programa, junto com a Márcia Weissman, que é uma das fundadoras, né, do Espaço da Alma, que originou o nosso Tchê Cuida. Lindíssimo mesmo, e realmente tão necessário, e de facto é mesmo preciso chamar, não é? Conseguir chamar aqueles que cuidam tão bem para também eles serem cuidados. Já agora é claro que vocês tiveram desafios ao longo deste tempo. Que tipo de desafios vocês tiveram e como é que os conseguiram ultrapassar? Bom, a gente gostaria de agradecer, eu pessoalmente agradeço ao prêmio e pela oportunidade. Esse prêmio vai abrir portas, né, trazer visibilidade ao projeto, e é um desafio se cuidar. A gente
há 19 anos fazendo Espaço da Alma, a gente foi aprendendo e percebendo o quanto é difícil os cuidadores tirarem 10, 15 minutos para uma pausa, para um respirar. A gente sabe que na rotina da enfermagem isso é muito difícil, mas mesmo com todos os esforços que a gente faz de estar no local das pessoas, fazer um chamamento, ainda assim as pessoas têm muita dificuldade, e particularmente a enfermagem. Né? Mas com o Te Cuida, a gente percebeu que todas as pessoas que trabalham no hospital, em maior ou menor grau, estão expostas ao estresse. Porque, apesar da gente saber que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos são cuidadores, a gente tem todo um outro grupo de profissionais no hospital que lida diretamente com o público. E essas pessoas estão submetidas à pressão e muitas vezes não recebem o olhar que deveriam receber, né? Porque aparentemente elas não estão cuidando, né? Mas muitas ou estão cuidando de nós, que somos funcionários, porque trabalham em áreas administrativas, e muitos estão cuidando, né, dos pacientes, né? A gente tem um ambulatório imenso, é estimado que por dia circulem 15 mil pessoas no Hospital de Clínicas, isso dá uma dimensão do tamanho do hospital, e boa parte dessas pessoas circulam nos ambulatórios. Então, com todas essas coisas em mente, a gente pensou o projeto. A gente sabe que tem desafios, né? E são muitos, porque as pessoas não percebem a pausa como algo terapêutico. Né? Então, olhar para si é uma coisa que não está incluída na sua rotina de trabalho. Respirar não está, né? Ter um momento de centramento. E é essa a proposta do Te Cuida, que as pessoas tenham 1 minuto para si, né? No caso, 15 minutos, que é aproximadamente o tempo de cada atendimento. Então, nessa lógica, a gente está trabalhando. Esse movimento começou pelos educadores físicos também, que faziam a laboral, que também tinham a mesma dificuldade da ginástica laboral, de trazer as pessoas para esse momento de alongamento, né, de autoconsciência do corpo. Então, a gente tem enfrentado esses desafios, mas a gente percebe que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, as pessoas começam a vir, começam a perceber os benefícios, e o boca a boca é poderoso. Né? Boca a boca é a expressão que a gente diz, né? Quando um conta para o outro aqui, né? Então, tem sido muito poderoso. Né? E a gente vai superando os desafios, né? Um de cada vez, como a água, contornando os obstáculos, não brigando com eles, né? Mas reconhecendo que é o fluxo da resistência de cada um de conhecer o método, do embasamento científico, que já está bem mais robusto do que anos atrás. Então, esses são caminhos que vão sendo abertos assim, com calma, com paciência, né? Mas com muita determinação. E de facto a calma e a paciência são mesmo tónicas e pilares muito importantes para qualquer projeto de Reiki, não é? E de facto, que tipo de benefícios vocês têm encontrado com este projeto? Pois, são muitos benefícios, né, que a gente sabe que nós, reikianos, né, sabemos o quanto de benefícios nós conseguimos, né, com ele. E assim, desde que a gente começou este projeto, que também uma maneira que a gente conseguiu começar aqui no hospital é que a doutora Eunice, que é a coordenadora do programa, cuidar também de quem cuida também, abriu as portas para nós, tanto, né, para o programa, quanto um espaço físico para que a gente pudesse começar. E de lá para cá, a gente criou um questionário simples que a pessoa responde antes do atendimento e depois do atendimento. Né? Então, nós temos visto assim que a procura das pessoas, porque uma das perguntas é por que está procurando Reiki? Né? Então, as maiores causas da procura são redução de ansiedade, buscando o equilíbrio emocional e também para a redução do seu estresse. Essas são as três principais, esses são os três principais motivos que as pessoas buscam, né? Agora, os benefícios também não fica muito distante disso, porque, em primeiro lugar,
eles saem já sentindo a redução da ansiedade, né? Também sentem a redução do estresse, né? Em terceiro lugar, a gente tem a melhora do equilíbrio emocional e a melhora do estado de ânimo, e também, em menor grau, mas também está entre os mais colocados, alívio da dor física. Porque muitas vezes eles chegam lá com uma dor, principalmente nessa região aqui, né, da tensão, porque quem está à frente da assistência passa muito, né, por momentos tensos, né, que precisa de muita responsabilidade do cuidar do outro, né, e também não só as pessoas que estão à frente da assistência, mas como todos os demais profissionais no hospital. E eu acredito que todas as pessoas, né, no seu trabalho passam por algum tipo de tensão, algum relatório, alguma coisa que tenha que fazer urgente, e aquilo acaba tensionando, né, muito. Então, os colegas muitas vezes chegam com essa dor aqui, e é a mais percebida, assim, é a que mais eles saem com aquele alívio, né? Além de outras dores, né, também que sente, mas a que mais a gente vê é aqui. Também, além, né, desses benefícios diretos, assim, com o cuidado dos nossos colegas, a gente está podendo ter a oportunidade de formar novos reikianos aqui na instituição, né, como curso de capacitação para os nossos colegas, né? Então, a gente já formou 24 novos reikianos de apenas um setor aqui do Hospital de Clínicas, né, e que é o setor de processamento de roupas, que inclui ali a parte da lavanderia, né, e a seção de rouparia. E também tivemos a oportunidade, numa colaboração com um programa da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o programa Sustenta PICS. PICS, aqui no Brasil, é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né, onde o Reiki se inclui. Então, em colaboração com esse programa, nós podemos também formar lá 11 estudantes da escola de enfermagem no Reiki nível 1. Né? Mas claro que, para além de todos esses números, né, que a gente apresenta como resultado, como benefício, o maior retorno que a gente pode ter, né, do nosso colega é quando ele deita na maca de um jeito estressado, né, cansado, com dor, e levanta aliviado, né? Isso, com certeza, é um benefício que a gente sente, uma gratificação também para nós, né, que estamos ali nos dedicando a chegar nesse resultado. Indar, eu costumo seguir-te no Instagram e realmente é incrível ver sempre assim o rosto tranquilo e sorridente das pessoas. E de facto, Indar e Marta, o vosso projeto é verdadeiramente incrível, porque não só é levar Reiki aos vossos colegas que necessitam tanto desse aproximar e desse cuidado, como também levar a formação, que é tão importante, não é? Portanto, a autocapacitação. Isso é mesmo incrível, incrível, e desejo que, enfim, este projeto possa continuar por muito tempo, com imenso suporte, e uma enorme gratidão a todos aí no hospital que também têm suportado este projeto. E, de facto, vocês têm, assim, algum testemunho que vos tenha tocado mais? Algum relato que tenha, assim, sido mais impactante para vocês? Quer começar, Martim? Agora, a gente terminando o ano de 2025, e eu estou desde o início do projeto, eu perguntei para uma das participantes que está frequentando o projeto como é que ela tem se sentido após um ano de frequentar regularmente as sessões de Reiki, e ela disse que a vida dela tem se transformado, né? Que ela tem se sentido mais calma, mais apta a tomar as decisões, a lidar com as situações, e que ela se voltou, retornou a trazer a sua espiritualidade para a sua vida.
né? Ela conseguiu entender e buscar e retomar essa caminhada, né? E ela relata que também quer fazer a formação em Reiki. Tá? Então, essa percepção de que ela está encontrando o seu caminho, né? O seu autocuidado, a harmonia, que é isso que a gente deseja para a vida das pessoas, porque os desafios eles vão continuar, né? Mas o modo como a gente vai agir e reagir em relação a eles, é esse o nosso objetivo, né? E tem uma outra percepção que eu tenho, que não é minha só, mas que foi trazida. Nós estamos dentro de uma área assistencial do Serviço de Medicina do Trabalho, onde os funcionários adoecem e são tratados. Numa parte, é um longo corredor, eles ficam no início, nós ficamos mais no meio. Esses funcionários relatam que nas sextas-feiras à tarde, que é o dia que nós atendemos no Te Cuida, o ambiente se torna mais tranquilo. Né? Existem menos intercorrências, a afluência de funcionários adoentados aparentemente reduz, os que estão lá, os problemas não são tão difíceis, né? E ocasionalmente eles são direcionados para nós. Nós já tivemos mais de uma vez situações em que a equipe médica direcionou para nós e a gente, apesar de ter uma agenda, encaixa sempre que chega alguém necessitado ou que manifesta, né, essa necessidade, a gente atende, ninguém sai de lá sem atendimento, tá? Porque a gente percebe os benefícios, como tão bem a Indara relatou, mas essa percepção da mudança do ambiente, e essa é uma prática nossa enquanto grupo, né? Enquanto a gente se prepara na meditação inicial, a gente tem essa preocupação de que essa energia transmutada nesse ambiente seja espalhada por toda a instituição, que é tão necessitada. E realmente, no nosso ambiente ali, no nosso microcosmo, a gente já observa os efeitos, o que nos deixa, assim, muito feliz. Que lindo, Marta, verdadeiramente lindo. E, de facto, é mesmo isso, é a vossa capacidade de criar um ambiente, não é? Entre vocês, que depois se multiplica por todos e pelo próprio ambiente hospitalar. Muitos parabéns mesmo pelo vosso projeto, mas que incrível, eu fico sempre surpreso, não é? Com estes testemunhos. Incrível. Eu gostaria de trazer um relato, assim, de uma colega, né, que estava passando por um momento muito triste, assim, na vida dela, de luto, né, uma perda muito de um ente querido, e ela, então, começou a fazer reiki com a gente ali toda semana, e aquilo foi tão bom para ela, tocou tanto o coração dela, que agora ela, depois de 2 anos, né, na verdade 1 ano, né, que a gente começou o programa, mais de 1 ano e que nós começamos lá em junho, né, de 2024. Mas essa colega já fazia antes com a gente, então ela já fez o Reiki 2, ela já é Reikiana 1 e 2, e ela traz assim o quanto isso mudou a vida dela, que ela tem até umas gatinhas, né, que ela vai lá e faz Reiki nas gatinhas, e o quanto isso transformou assim a vida dela, que deu um outro sentido, né, que ela está conseguindo superar essa perda tão difícil assim na vida dela, e isso é maravilhoso também. A gente tem um cuidado de atender os grupos mais vulneráveis também, então sempre que a gente percebe, assim, como essa pessoa que veio em luto, né, ou alguma pessoa um pouco mais ansiosa, ou gestantes, né, a gente sempre priorizou, porque nós preconizamos 4 atendimentos para que é um hospital muito grande, para que mais pessoas possam ter, né, um atendimento mínimo. Mas os grupos mais vulneráveis, a gente libera a agenda, né, para que essas pessoas usufruam do benefício do Reiki dentro da instituição, né, porque a gente tem muitas pessoas em situação bem difícil e que aparentemente a gente não percebe, né, porque as pessoas não manifestam, né, mas não deixam de ser mais necessitadas. Então, a gente tem esse olhar. Inclusive, nós passamos, em maio do ano passado, aqui uma enchente, né, que arrasou a nossa cidade. E nós começamos, depois dessa enchente, né, o programa. E ali nós pegamos muitos colegas que estavam neste estado, assim, vulnerável, né, que perderam
muitas coisas, né, da sua casa, ou familiares, né, próximos que perderam. Então, foi, assim, também um momento que a gente sentiu bastante, assim, a necessidade, né, de estar ali nesse trabalho. Sim. Um projeto mesmo muito meritório. Muitos parabéns a vocês e a todos os voluntários que estejam convosco e também a todos no hospital que estejam a apoiar este projeto. Estando aqui a terminar este nosso encontro do Só por Hoje com o projeto Tchê Cuida, com a Indara e com a Marta, eu gostaria ainda de vos pedir que mensagem, que desejo ou que sonho vocês gostariam de partilhar assim com aqueles que nos estão a escutar e a ver. Bom, eu gostaria de dizer assim, que, para mim, o Reiki, além de uma energia que nos auxilia na cura física, emocional, mental, né, e eleva a nossa espiritualidade, realmente eu acredito ser a arte secreta de convidar a felicidade, como fala o nosso querido Mikao Sui, né, falava. Se buscarmos a prática dos 5 princípios só por hoje, sou calma, confio, sou grata, faço o que precisa ser feito, sou gentil com todos os seres. Se a gente realmente buscar esses 5 princípios na nossa vida, eu acredito que a gente consegue deixar uma leveza na vida, né? E a gente consegue ficar mais tranquilo mesmo nas adversidades, né? Que a vida nos apresenta muitas vezes. E, além de tudo, também eu gostaria de dizer que, assim, pratique o Reiki. Não simplesmente faça um curso e sem fazer a prática. Pratique o Reiki diariamente, né? Para si, para os outros, para as plantas, para os animais, mas pratique, né? Porque realmente são muitos benefícios que a gente pode obter com esta prática. E eu desejo que o grande Reiki possa se manifestar sempre, né, a um maior número de pessoas, cada vez mais. Muito obrigado. Eu percebo o Reiki como um caminho de cura. Para mim, ele foi um caminho de cura e tem sido um caminho de cura. E a possibilidade das pessoas entrarem em contato com a sua própria espiritualidade, porque é muito necessário nesse momento em que a gente vive. Não uma espiritualidade só ligada à religiosidade, pode ser, porque cada um tem as suas convicções, mas a compreensão, né, a busca do sentido. Então, quando a gente encontra um sentido e um propósito nessa vida, a gente vive melhor, a gente enfrenta melhor os desafios, e eu percebo o Reiki como um caminho para isso. Né? Para aliviar as dores e vendo na minha perspectiva enquanto enfermeira, desejando que mais pessoas tenham a formação e que isso seja incorporado nas práticas de enfermagem como efetivamente um cuidado de enfermagem, né? Eu teria inúmeras histórias de pacientes que tiveram alívio imediato da dor, né? Com o apoio dos analgésicos, mas assim, com a energia que o Reiki traz de centramento, né, que para mim é uma das coisas mais maravilhosas para quem está sofrendo fisicamente, né, para que as medicações possam fazer efeito, para que as pessoas possam melhorar um pouco mais rápido, né, não vai retirar o sofrimento que a pessoa está fazendo, mas vai auxiliar no processo, e é assim que eu vejo o Reiki, como um instrumento, né, que ajuda a gente a ser uma pessoa mais feliz, mais equilibrada, né, tentando e buscando enxergar, porque o Reiki me ajudou a enxergar meu propósito, né, e fortaleceu o meu sentido. Então, é assim que eu enxergo e é assim que eu desejo que as pessoas que tenham contato com o Reiki consigam também se sentir. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Muito obrigado, Marta e Indara, pelos vossos testemunhos, pelo vosso trabalho incrível. Parabéns novamente por ganharem, alcançarem este prémio da Associação Portuguesa de Reiki, que para nós é, na verdade, um privilégio o poder conceder, reconhecendo aquilo que é o vosso esforço e de tantas pessoas. Desejo tudo bom para vocês. Só por hoje, sempre muita força para o vosso trabalho e sempre com muito Reiki. Muito obrigado a vocês e até um breve.
Gratidão, e agradecemos também a todas as pessoas que nos auxiliam nesse trabalho. Não podemos esquecer que temos voluntários, né, voluntárias e voluntários, que são muito importantes para nós nesse trabalho e que estão junto conosco. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada.